Muito bem. Aí, pessoal, meu intento no dia de hoje é terminar aqui o Atos 5 e em outra oportunidade, talvez amanhã, seguir no capítulo 6. Nossa, que aí vem Estevão. Nossa, que eu já chorei com essa passagem. É muito linda, muito linda, muito linda. O que aconteceu com Estevão, o que aconteceu com Cristo, né? Foi morto e, assim, no momento em que ele ia morrer, ele intercedeu em favor daqueles que o estavam matando. Então, ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus. Nossa! E Paulo estava lá, segurando a roupa da galera. Eu não sei se era costume dos judeus, né? Se fosse apedrejar, tinha que apedrejar, sei lá, sem o casaco, não sei. Só sei que Paulo tava lá e ficou segurando a roupa do povo. Não sei o que isso significa. Enfim. Então hoje a gente termina aqui Atos 5, que vai ser agora do 17 ao 42. Então, peraí. Aqui o estúdio tem assim umas trambicagens, eu estou pronto. Improvisos. Vamos lá. Versículo 17 do capítulo 5 do livro de Atos. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Isso é importante. Acho que os saduceus eram os que não criam em ressurreição. Eu acho que eles eram pior que os fariseus. Eu não sei. Eu não vou falar porque eu não sei. Mas enfim. Se está especificando aqui que o sumo sacerdote era da seita dos saduceus, é porque isso é importante. Encheram-se de quê? Encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor, olha só, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eu achei muito interessante a forma como está escrito. Eu não sei como está no original, mas dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe o anunciaram. Aliás, vamos combinar, em Atos, todas as passagens em que um apóstolo está preso, você pode esperar a emoção. Muita coisa vai acontecer toda vez que prende um apóstolo. Era Paulo cantando, é o carcereiro acabando sendo convertido. E assim, eu vejo Atos ilustrado nos relatos do Richard Wurmbrand, que tem aí vídeo falando dele. Ixi, agora eu perdi onde eu tava. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Então assim, estava tudo na mais perfeita ordem aparentemente. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo:
Eis que os homens que encerrastes na prisão... gente, sabe aquele pessoal que vocês prenderam? Então, sabe onde eles estão? No templo, fazendo, sabe o quê? Ensinando ao povo. Eles estão justamente onde vocês menos queriam que eles estivessem, fazendo justamente o que vocês menos queriam que eles fizessem. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe. O gato pulou do negócio da parede pra cá, pra minha mesa, escorregou. Eu achei que ia derramar a garrafa aqui e tal. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então toda vez que os líderes não matavam os apóstolos é porque eles estavam com medo do povo, né? Claro, porque não era a hora ainda. A hora estipulada por Deus, óbvio. Paulo, por exemplo, sabia muito bem quando a cobra lá picou ele, né, na ilha, ele sabia, ele simplesmente sabia que não era o fim, ele simplesmente tirou a cobra e acabou. Por outro lado, mais pra frente, né, no cárcere, ele falou, olha, realmente agora chegou minha hora. E ele era muito o quê? Ele era muito feliz, né, de ir pra casa. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente. Tipo assim, a gente não foi claro que não ensinasseis nesse nome o nome perseguido, o nome que tentaram impedir que fosse pregado, e o nome poderoso. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis esse nome, e eis que enchestes... E olha o que vocês fizeram. Enchestes Jerusalém. Minha gata tá vomitando. Ai. Para o vídeo, não para o vídeo. Tá, como é uma coisa que acontece no mundo felino, vamos lá, desculpa, gente. Eu não devia nem ter falado o que tava acontecendo. É porque come depressa demais, não mastiga. Situação. Vamos lá. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram a mesma coisa que eles falaram antes. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Olha, eu acho que é assim, a quinta vez que é repetido aqui no livro de Atos, que o Deus de nossos pais, né? Deus ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha só isso aqui, ó. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, obedece a Deus, Deus dá o Espírito Santo. E, ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Quantas vezes na Bíblia, né, o proclamado evangelho gera exatamente isso, a deliberação para matar. Mas levantando-se no conselho certo fariseu chamado Gamaliel, aí assim, tem alguma parte na palavra que fala, né, que Paulo era um homem extremamente letrado, um erudito e tal, que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? E isso de falar ensinado aos pés, como a Maria, né? Maria, não Marta. Marta ficou lá rodando, resolvendo as coisas da casa, mas Maria ficou aos pés de Jesus. Isso de ficar aos pés tem um significado muito profundo e tal. O que eu sei é que revela uma profunda intimidade com quem está ensinando e reverência, e era uma postura em que eles ficavam para aprender, deitavam e ficava assim com a cabeça, entendeu? Então falar que Paulo foi ensinado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, significava que ele era um discípulo muito próximo de Gamaliel.
Eu não sei se é o mesmo Gamaliel que está falando aqui agora. Levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então, o Gamaliel viu que o clima estava esquentando, que o povo estava querendo matar esses apóstolos. E aí ele foi mais prudente, ele falou, não, manda eles ali para fora, deixa eu conversar com vocês aqui. Aí, sem a presença dos apóstolos, o que foi que o Gamaliel falou? Varões israelitas, acautelai-vos a respeito... E aí você pensa, como é que o autor desse livro sabe tudo isso aqui? Que Atos foi escrito por Paulo? Eu não sei por quem foi escrito Paulo, mas... por quem foi escrito o livro de Atos, mas foi por um dos apóstolos. Como é que, se ele era apóstolo e foi mandado para fora, como é que ele sabe o que foi dito, o que foi dito da porta para dentro? Espírito Santo? Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Então, ó, gente, pensa primeiro. Por quê? Antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Aí, nessas horas, eu lembro do meu avô, que ele falava, um besteiro ali. Então, assim, Teudas dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. Então, ó, esse Teudas, esse besteiro, disse que era alguém, juntou um pessoal em torno dele, e ele foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Olha isso aqui. Foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, teve um outro também. Levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Não sei o que quer dizer Judas, o Galileu, quem é. Óbvio que não é Judas que matou Jesus, porque ele que traiu Jesus, desculpa, porque ele já tinha suicidado há muito tempo. Mas o fato de falar Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, qual o significado de ser nos dias do alistamento e não em outros dias? Mas enfim. Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então ele citou dois que juntaram uma turma e rapidinho tudo ficou reduzido a nada. E ele diz, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Olha só a prudência dele. Por quê? Se este conselho ou esta obra é de homens, né? Se é uma invenção igual a do Teudas, igual a do Judas, vai se desfazer. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Olha, se isso é de Deus, meu filho, não vão ser vocês, não vai ser ninguém que vai desfazer. Para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. Olha só o perigo de ser achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele. Dá licença, neném. Ô, gente. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, olha isso aqui, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então, deixaram eles ir, mas antes deram uns açoites. Retiraram-se, pois, os apóstolos da presença do conselho. Como que eles se retiraram? Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Só o Espírito Santo concede essa graça de que alguém pregue o nome de Jesus e se regozije por ter sido achado digno de padecer por esse nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Muito bem, terminamos aqui o capítulo 5 do livro de Atos e eu gostaria de fazer um comentário de um pensamento que me incomodou bastante quando eu conheci o Richard Wurmbrand. Eu me senti muito mal, assim, o inimigo planta coisas na nossa cabeça o tempo todo e a gente deve saber lidar com isso, guerrear e vencer, né? Tomar posse da vitória que Cristo conquistou para nós. Mas um ataque que eu sofri foi assim, olha, né? Pois é, você vive essa vida confortável, não te falta comida, você pode tomar banho, você dorme, você pode passear,
O Richard ficou 14 anos preso. E você ficaria 14 anos presa? Você viveria as restrições que ele viveu? E aquilo me angustiou muito. Até que o Senhor me deu descanso nesse sentido, pelo seguinte: Jesus falou, dê o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A porção de fé, a porção dele, de Cristo, para hoje, me dê hoje, entendeu? E Jesus ensinou para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, né, guarda os seus males e tal. Então, eu recebi o descanso pelo seguinte: eu tenho hoje a fé que eu preciso para hoje, né? E o Richard não nasceu com a fé. Ninguém nasce com fé, como eu estava comentando. A Bíblia ensina que todos nós recebemos a fé, nós ganhamos. No dia que precisou, no dia que ele foi capturado, ele estava indo para a igreja, parou o carro lá da polícia comunista, né? E ele entrou no carro sorrindo porque ele se deu conta de que na Bíblia aparecem 366 vezes as palavras não temais. E ele sorriu porque ele se deu conta que Deus é tão cuidadoso, tão Deus de detalhes, que ele deixou não temais para cada dia do ano, e Deus pensou nos anos bissextos, que tem 366 dias. E aí ele se deu conta de que aquele dia era 29 de fevereiro. Ai, gente. É isso, né? Ano bissexto é dia que tem 29 de fevereiro? Porque no relato dele, ele fala direitinho, tá? Se eu estiver falando coisa errada, o erro é meu. Mas assim, vocês têm noção do que é quando a gente aprende, a graça que é receber, lidar com a batalha na nossa mente com a palavra? Que Deus nos dá a palavra pra gente vencer aquele pensamento? Então não tem nada que, eu vivo em Brasília hoje, nós vivemos um tempo em que a comida, né, infelizmente não para todos, não de forma igual, mas assim, eu tenho meu trabalho pela graça, para honra e glória de Deus, eu posso comprar alimento, eu agradeço a Ele todos os dias por isso. Eu não tenho que ficar me atormentando assim, pensando, se. Eu creio que se o dia chegar de ser necessário padecer fome, que Deus haja comigo de misericórdia como Ele agiu com Paulo. Quando Jesus falou com... Quem foi o homem que estava esperando o Paulo chegar em Damasco, né? Porque Jesus já falou, já tô te adiantando, vai chegar um cara aí que é Paulo, você faz isso. Aí o cara fica, essa pessoa fala assim, mas Jesus, tem certeza? É que eu tô pensando? É Paulo que mata nós tudinho. E aí Jesus falou, é esse mesmo que você tá pensando, simplesmente faz o que eu tô te falando. Porque ele é pra mim vaso escolhido. E eu vou mostrar pra ele o quanto importa padecer pelo meu nome. E aí também comentei no outro vídeo, né, se Paulo fosse um jogador de futebol no meio de cadeia, em cima de cadeia, Paulo, dá uma entrevista aqui pra nós. E aí, véi, você foi escolhido, né, vaso escolhido pra padecer pelo nome de Cristo, como é que você tá? O homem tá radiante no espírito. Nossa, lê as cartas dele pra ver, nossa. Enfim, então assim, é Deus que opera o querer e o efetuar, é Deus que capacita. Ninguém nasce capacitado a sofrer por amor ao nome de Cristo. Deus opera isso, só o Espírito Santo é capaz disso. Então, eu descansei e eu peço, né? Agora eu oro para que o Senhor opere no meu coração, para que meu coração seja assim, que nem cera de vela, assim, mole, barro, né? Maleável nas mãos dele, que ele me conceda a graça de não ter o coração duro, entendeu? Que ele opere em minhas transformações, que aprouver a ele fazer, que eu seja um instrumento utilizável nas mãos dele, né? Como diz o Curry Blake, nós podemos, tem coisas que a gente faz que nos torna mais ou menos utilizáveis por Deus. Então que ele opere em nós a obra, que ele faça em nós o milagre de nos tornar barros moles na mão dele, que o nosso coração seja mole nas mãos dele, para ele fazer a obra
que aprouver a Ele, para Ele realizar o desejo dele nas nossas vidas. Quantas vezes a gente escuta isso? Que seja feita a sua vontade. E olha o peso disso, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Qual é a vontade de Deus nas nossas vidas? Que nós desejemos a vontade dele nas nossas vidas, que ela seja cumprida cabalmente, né? Jesus falou no Pai Nosso que ele ensinou, assim na terra como nos céus. Ora, como? Você pode pensar, como que Jesus vai comparar a forma como a vontade de Deus é cumprida nos céus com a forma como ela é cumprida aqui na terra? Aqui na terra tá cheia de gente rebelde, a terra tá cheia de pecado. Pois ele nos ensina a orar, que a vontade dele seja feita na terra como é nos céus. Sem limite, não existe limite de pecado. Não existe limite para o poder de Deus. E a nossa oração, para que as coisas aconteçam dessa maneira, tem muita importância, tem muito poder. Deus é poderoso para agir independentemente de qualquer um, mas aprove a Ele nos convocar para trabalharmos com Ele, para militarmos com Ele. Então a nossa palavra tem muito poder, nossa obediência tem muito poder. Então que nós oremos, né? Que nós nos apropriemos dessa oração que Jesus nos ensinou, que nós meditemos no significado de cada palavra dela e que nós desejemos de todo o nosso coração que o Espírito Santo faça essa obra milagrosa no nosso coração, de que nós desejemos que o desejo de Deus seja cumprido na terra assim como no céu. No mais, muito obrigada. Eu acho que eu tô espanando um monte de gente do canal, porque quem ativa sininho vai achar a caixa de e-mail cheia de e-mail. Desculpa, mas eu creio que o Senhor Deus é poderoso para fazer milagres com todas as sementes, todas as vezes que nós pregamos a palavra dele. Desculpa aí pelos imprevistos, eu espero não ter sido desrespeitosa quando eu falei lá de Jesus e tal. Enfim, obrigada pela companhia. Depois a gente prossegue com o livro de Atos.